Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e seja muito bem-vindo a esse canal que é um canal de opinião sobre o Flamengo. E hoje a gente vai trocar uma resenha sobre Pedro, o Haaland brasileiro, né? Bom, mas antes de a gente começar essa resenha, eu venho aqui pedir a sua ajuda para se inscrever no canal, vai ajudar muito o crescimento desse canal e ao se inscrever, não esqueça de ativar as notificações. E claro, deixar seu like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua a muito mais rubro-negros. Voltando ao tema aqui do canal, Pedro, o Haaland brasileiro. Poxa, Diogo, de onde é que tu tirou isso? Bem, recentemente eu vi alguns comentários de programas esportivos e também até o Casemiro, né, que faz um react dos jogos do Flamengo. Ele falou algo que eu realmente achei bem interessante. Ele falou Pedro, que é o Pedro Haaland do Brasil. E na verdade, antes do react dele, eu já tinha visto, inclusive no programa da ESPN, o 360, alguns comentaristas, não me lembro o nome agora, mas ele falando que o Pedro é um jogador com todas as características, as melhores características do Haaland, que é o atacante da moda hoje na Premier League, que o Pedro seria um atacante com todas as características positivas do Haaland, jogando no futebol brasileiro. Isso me chamou muita atenção e também uma reflexão. Primeiro, como somos nós flamenguistas privilegiados de termos um cara desse nível, um craque de futebol realmente jogando no Flamengo. É incrível como o Pedro não só marca gol, mas ele contribui para a dinâmica do jogo, porque ele é um cara que dá passe, é um cara que se desloca, é um cara que mete uma caneta, é um cara com uma técnica muito refinada. Então, primeiro que nós somos privilegiados de ter craques que estão marcando época. Nunca se esqueçam disso. Você vai todo domingo, todo final de semana e meio de semana também, ver um time que tem Arrascaeta, Gabigol, Pedro, até pouco tempo tinha Bruno Henrique, Everton Ribeiro, ou seja, jogadores muito acima da curva, não só no futebol brasileiro, mas principalmente no futebol brasileiro. Então eu agradeço ao rubro-negro ter esse privilégio hoje de acompanhar essa geração fantástica. Mas aí eu fiz uma reflexão também sobre as características do Pedro e olhando o jogo do Haaland. E realmente são bem parecidos. São jogadores, acima de tudo, bem inteligentes no posicionamento que eles adotam no sentido de abrir espaço para os seus companheiros, a partir do momento que eles puxam muito a marcação, por ser um atacante de área, e sempre puxam a atenção de um ou dois zagueiros. E aí eles deixam espaço entre essas linhas centrais de zagueiro e as laterais, facilitando a subida dos laterais. Gente, não é à toa que o Rodinei vem se destacando tanto, porque ele tem encontrado sim um corredor pela direita. O Felipe Luiz, a gente sabe que não é um jogador que apoia com frequência, até pela sua idade, mas o Ayrton Lucas, quando joga ali, sempre o faz. E isso tem muito a ver com o posicionamento do Pedro. Então o Pedro não é um jogador que só atua com a bola, marcando gols, ou dando caneta, dando passe e assistência. Ele é um jogador que atua de forma tática, puxando e prendendo muito espaço dos zagueiros e criando espaçamento entre os zagueiros centrais e os zagueiros laterais, lateral direito e lateral esquerdo. E isso, com esses laterais, se aproximam dos zagueiros centrais para evitar um buraco, onde ali Everton Ribeiro e Arrascaeta fazem os passos, as infiltrações características do Flamengo, e o Flamengo tem abusado disso. Vide os gols do Flamengo, o primeiro gol contra o Bragantino, do Gabigol, é uma amostra muito clara disso, o buraco que tem ali entre a zaga, que o Arrascaeta passa um passe sublime para o Gabigol só tocar e tirando do goleiro. Então, ou os zagueiros laterais se aproximam da zaga central, abrindo para as laterais, ou eles criam uma distância, e essa distância é justamente o buraco onde Arrascaeta e Everton Ribeiro dão aqueles passes que abrem clarão ou colocam um companheiro na cara do gol. Então o Flamengo é muito forte nesse setor ofensivo e Pedro tem sido um jogador extremamente eficiente. E quando eu digo eficiente, eu não me refiro só à parte com a bola, porque isso daí dispensa comentários, mas principalmente com a parte, com o jogo sem bola. Sim, o Pedro joga muito sem a bola, de forma tática, aprendendo a marcação, se movimentando, deslocando a marcação, algo que o Gabigol também faz com bastante competência, mas o Pedro, por ser um homem de área, ele acaba
prendendo ali os zagueiros e movimentando de acordo com seu deslocamento. Isso abre muito espaço pelas laterais ou, como eu disse, buracos no meio para que possam ocorrer as infiltrações através dos passes de Everton Ribeiro e Arrascaeta. E se você reparar, teve o jogo agora contra o Manchester City e Manchester United, o Manchester City onde joga o Haaland, e ele tem uma movimentação muito parecida. Um dos gols é uma jogada onde o Manchester City, como organismo, funciona em deslocamento sempre, e o Haaland sempre ali no meio, puxando os zagueiros para lá e para cá, quando abre pelas pontas, cruza para ele e ele consegue marcar o gol. Então o Pedro tem sim uma característica muito parecida com o Haaland. São os jogadores raros no mundo, eu diria que tem o Haaland, o Lewandowski e o Pedro, que eu me lembro agora, com características semelhantes, jogadores altos, fortes, extremamente técnicos, com uma técnica absolutamente refinada e goleadores. Bola pingou na área, é caixa. Então a gente tem o privilégio de ter um jogador desse. Haaland, o brasileiro, poderia ser também, como já citou o Luiz Roberto uma vez, o Lewandowski, melhor que o Lewandowski. Por que não? O importante e o fato é que é um craque. Bom, essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal e deixe seus comentários aqui e aquele like, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.